Tá, agora eu quero ler com vocês um texto bem forte que, por estar no Antigo Testamento, a gente acha que já aconteceu, mas não. Esse é o foco principal do juízo de Deus que vem contra o povo. Isso ainda vai acontecer, tá? A gente lê hoje e parece que é loucura, mas não é. Miqueias 3, tá? Nós vamos ler o capítulo inteiro. Eu vou ler mais rapidinho, ó. Disse eu: ouve agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem, amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancar a pele, e lhes embuiçais os ossos, e os reparti como para panela, e como carne no meio do caldeirão, então chamarão o Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderás dele a sua face, que a gente acabou de ver no vídeo anterior, naquele tempo, visto que fizeram mal nas suas obras. Quando ele fala comer a pele, não tá falando que vai comer mesmo, tá? Ele tá falando das obras más que eles vão fazer contra o povo de Deus. Povo contra o mesmo povo. Tipo, briga entre eles ali, tá? Por causa da aliança com as outras nações que vão perverter o juízo deles. No versículo 5, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que chamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Lembra que o apóstolo Paulo veio falando, quando estiverem falando em paz e segurança, eis que virá a repentina destruição? Foram de textos assim que ele entendeu, né? No versículo 6, portanto, se vos fará noite sem visão, ó as trevas, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles enegrecerá o dia. As trevas não é só, tipo assim, que nem o sol virar escuro, sabe? Tipo um eclipse, assim. O dia vira noite. Não, essas trevas, ela representa a ira de Deus usando os povos contra Israel. E não só contra Israel, o povo da aliança. Mas isso tem muito texto para ser lido e ser explicado, é só para vocês entenderem. Que a treva que vai vir é o juízo de Deus. Todas as palavras que ele falou por meio dos profetas é que vão se cumprir contra eles. Lembra no Egito a praga que veio, aquela praga das trevas que ficou 3 dias na escuridão? Então, Deus vai usar as pragas do Egito contra o povo dele. Essa é a mão que vai estar estendida conforme ele fez com Moisés aquele dia com aquele bastão para abrir o mar vermelho, para trazer toda vez que ele erguia, né, o bordão dele e Deus trazia as pragas. Assim vai ser contra Israel, tá? Essas trevas vão ser feitas contra o próprio povo dele por causa dos pecados. Que pecados? Esses que a gente está lendo aqui. Então, no versículo 7, os videntes se envergonharão. Eu li no texto anterior isso. Lembra que eles vão passar uma vergonha danada porque vão se confundir com os ídolos? E os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Quando ele fala, eu, porém, estou cheio do Espírito, do poder de Deus, para declarar a Jacó a sua transgressão, de quem que ele está falando? É como se ele estivesse falando, eu sou as duas testemunhas que vou estar acusando os pecados do povo. Lembra que as duas testemunhas, elas vão ser mortas pela besta que sobe do abismo, e o povo vai estar comemorando porque elas morreram e não foram sepultadas, ficaram com o corpo estirado ali. É tipo José, quando José ele falava para o pai, olha, meus irmãos estão fazendo isso, o que fizeram com José? Tacaram ele lá naquela cisterna, venderam como escravo, João Batista decapitaram, e Jesus, mataram Jesus, porque ele veio confrontando os pecados. Então assim vai ser com as duas testemunhas. Então quando ele fala assim, ó, porque isso que a gente tem que entender, tem textos que não, aqui não foi Miqueias que falou, eu estou cheio do Espírito para transmitir. Ele estava escrevendo, mas isso ainda vai acontecer, quando as duas testemunhas vier delatando tudo o que eles estão fazendo. Por isso que vão ter raiva das duas testemunhas, entendeu? Então ele fala aqui, ó, 9. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó. É como se as duas testemunhas estivessem falando, ou são cabeças de Jacó, ou os cabeças, que nem eu falo.
cuidado com os guias, gente. Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia, porque tá cada vez mais difícil, a apostasia tá grande, o pessoal tá adulterando a palavra de Deus. Cuidado, ó. Estude mesmo a palavra, porque é complicado. Ó, aqui, ó. Cabeças de Jacó e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade, porque eles vão formar um novo reino. Eles vão sentar no trono de Deus. A base de sangue, a base de morte, a base de furto, a base de assassinato, de injustiça, de idolatria, de pecado, de feitiçaria. Isso que eu tô falando, não tô falando porque eu acho, tô falando porque os textos falam, tá? Não vamos entrar nesse texto, nesses textos não vai demorar muito, ó. No versículo 11, ó. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno e os sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, cabeças de Jacó, profetas, chefes de Israel, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará um montão de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por que tem profecias que Deus fala? Sai daí, povo meu, para não ser julgado junto com ela. Por que Jesus falou, quando virdes o abominável da desolação, quem está na cidade, fuja para os montes. Ele está mandando fugir. Saiam daí, porque a cidade vai ser julgada. E viu que a gente acabou de ler? Por causa deles o povo vai perecer. Sabe? É muito triste isso. Então, agora é para a gente pegar aqui alguns contextos para vocês entenderem essa palavra pesada que a gente leu de Miqueias 7, só para vocês entenderem que o povo que vai, não são todos, é o povo que vai estar na aliança lá com Israel. Eles não são bonzinhos não, gente. Eu demorei muito para entender, na verdade eu não queria entender. Eu não queria aceitar no meu coração que ia acontecer isso, mas é o que as escrituras estão falando. Vocês sabem que a videira é Israel, né? A primeira videira foi Israel. Jesus colocava ele sendo a verdadeira videira, porque nele a gente acha frutos de justiça. Mas é a videira de Isaías 5. Vamos ler só um pedacinho, ó. Isaías 5:20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz, ou seja, vão fazer as coisas erradas porque elas estão certas. Para me beneficiar, isso é certo porque para mim tá bom, vou matar o inocente ali, vou roubar a casa dele porque para mim tá certo, entendeu? Isso que ele tá falando. E da luz trevas, ou seja, você que tá acusando o meu pecado, você não é da luz, você vai morrer, entendeu? Que nem fizeram com Jesus. Do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Isso daqui eu quis falar porque há uma troca de entendimento aqui, porque o tempo todo a gente vai ver nas escrituras o povo de Deus praticando o mal, e porque eles praticam o mal e não se arrependem, eles ainda não estão ainda no corpo de Jesus, eles estão debaixo da lei, vão querer fazer tudo de novo, construir o templo, fazer os sacrifícios, tudo aquilo lá, achando que vão ter remissão dos pecados pelo sacrifício, mas não. Então a própria lei aonde eles buscaram para buscar, tipo assim, colocar um alicerce para justificar as obras deles, a própria lei vem contra eles. Ou seja, se a Bíblia fala que os idólatras vão morrer, o que vai acontecer com eles que vão ser idólatras? Entendeu? É isso aí. Isaías 59. Lá fala, no versículo 2, que os pecados fazem separação de nós e Deus para que Ele não nos ouça, né? Daí no 9 está escrito assim, ó. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como os cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, entre os robustos somos mortos. Aqui, se vocês forem terminar de ler esse texto, ele vai estar falando dos pecados do povo, da rebeldia, da falsidade, que eles não se voltam
pro Senhor e por isso Deus reprovou eles. Aí, lá no 16, desculpa, vamos ler no 15, ó. A verdade sumiu. Quem se desvia do mal é tratado como presa. Mais uma vez, ó. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houve um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, a sua própria justiça o susteve. Aí, se a gente for ver lá no Cântico de Maria, lá em Lucas 1,51, que também está nos inícios dessa série de por que Jesus teve que morrer, ela fala assim, ó, no versículo 51. Desculpa, deixa eu só continuar esse texto, ó, que ele falou que sua própria justiça susteve, né? Daí vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a sua vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Essa descrição dele aqui mostra o que está acontecendo lá em Apocalipse 19. Lembra que ele vem com um manto, daí fala assim, por que teu manto tá vermelho? Porque eu pisei as uvas, e lembra que a gente acabou de ver que as uvas elas fizeram más obras? Então no 18 está escrito assim, ó, segundo as obras deles, assim retribuirá, furor aos seus adversários e ao devido aos seus inimigos, as terras do mar dar-lhe-as a paga. Lembra, de novo, essas terras do mar. Então, essas que estão sentadas em muitas águas são as que vão dominar. Então, Deus vai dar paga neles. Mas essas muitas águas fizeram as pessoas justas que estavam ali nessas muitas águas, que não eram participantes da aliança, perecer. Então, essas que pereceram, umas foram mortas, outras viraram escravas, outras foram vendidas, outras estão no cativeiro. Né? Então, essas terras do mar vão aguardar a salvação de Deus, porque elas vão permanecer fiel, que é o que a gente falou no vídeo anterior. Mas essa daqui que ele tá falando, que ele vai vir direto às terras do mar, que é onde a prostituta tá sentada, lá em Apocalipse 17. Ele fala assim, ó, temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Essa torrente impetuosa, o que é? É a inundação que vai vir conforme os dias de Noé, que ele mostra vários textos falando que o inimigo vem como as ondas do mar contra Israel, ou seja, eles estão sobre muitas águas, mas vão vir ondas gigantes e vai afundar a Babilônia. Tá entendendo? São tudo pessoas, são tudo profecias, que não vou falar agora. Tá, que eu falei ali da Lucas 1,51 do Cântico de Maria, que vamos dar uma lida só para vocês verem como ele tá no contexto, como ele continua fazendo, cruza, né, uma passagem com a outra, ó. Agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Então, quando a gente leu ali, ó, na Isaías 59, 16, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Então, isso daqui, tá? Pode colocar ali, se você quiser marcar na tua Bíblia, essas duas passagens, porque quando a Maria falou o cântico, ela deu bem resumido, mas os profetas explicam, que foi o que a gente acabou de ler. E isso que Isaías escreveu ali, tem mais um monte de versículo para explicar. Ó, lá em Jeremias 13, outro capítulo, ele fala do cinto de linho, que representa a nação santa, né? Que vai parar na fenda da rocha, lá no cativeiro. E ele fala do vaso que vai ser quebrado. Depois ele dá essa passagem aqui, ó. Ouve e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus antes que ele faça vir as trevas e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos. Antes que esperando vós a luz, ele muda em sombra de morte e reduz a escuridão. Mas, se isto não der ouvidos, a minha alma chorará em segredo, por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Não precisa explicar isso, né?
É muito forte esses textos. Daí tá escrito no 18 assim: Dizei ao rei e à rainha mãe, humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa de toda a vossa glória. Isso aqui tem textos para explicar, mais resumindo. Quando ele fala caiu, é que caiu o reino, caiu, Deus derrubou. Através dessas muitas águas que vem, essa inundação que vem sobre as muitas águas, a coroa é tirada. Aí, para explicar essa coroa é outro assunto, gente. Mas essas trevas que vão vir, ou seja, tipo assim, eles estão achando que eles, que nem... Eu vou explicar bem rapidinho. Tipo assim, o reino que eles vão formar, eles acham que eles estão dominando tudo e eles estão como resplandecente, porque eles podem tudo. Mas na verdade eles estão em trevas e Deus vai levantar as duas testemunhas para falar, parem com isso, parem. Eles não vão querer ouvir, né? Então, de repente, essa luz deles vai virar trevas. Quer ver? Jesus, ele falou bem resumido lá em Mateus 24. Vamos no versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Foi o que a gente leu um monte de vezes aqui, que vão enganar o povo. Isaías fala que aqueles que são guiados pelos líderes vão ser devorados por eles. A gente leu em Miqueias que eles comem a carne, né? Que é uma explicação espiritual. Ó, no 25, vede que vos tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que está no interior da casa, não acredite, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu nunca tinha entendido isso. Vou te convidar a ler Ezequiel 39, que é a queda de Gog. Eu não vou explicar agora que a Gog, nossa, é muito texto. Mas ele tá falando que quando o Gog cair, eles vão virar cadáver, né? E o Senhor é que vai derrubar Gog. É um exército muito grande. Então, quando esses cadáveres estiverem ali, que é isso que Jesus disse, ó. Muito legal, gente. Aonde estiver o cadáver, ou seja, os rebeldes, os prevaricadores, os que vieram contra mim, os que me deixaram, ali estarão os abutres, porque ele vai chamar as aves do céu para vir devorar a carne e beber o sangue. Só compartilhar um texto bem rapidinho aqui com vocês. Aí só vai ter a revelação quem for ler, porque eu não vou ler agora. Se você pegar Ezequiel 39, a partir do versículo 17, e for lá em Zacarias 9:14 e Zacarias 12:4, acho que você vai entender o que eu tô querendo dizer aqui, tá? Porque eu não vou entrar nesse assunto agora, e quem for ler vai pegar a revelação. Aí tá falando assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. Lembra que a gente leu ali em Jeremias 13:18, caiu a cabeça da vossa glória, caiu, as estrelas do céu vão cair, não são estrelas. Abraão não recebeu a promessa da descendência dele numerosa como as estrelas do céu? Porventura, quando José teve um sonho, ele não falou que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam para ele e representava Jacó, Raquel e os seus 11 irmãos, as 11 tribos? Tá entendendo que isso é um profético escondido na Bíblia? Legal, né? Muito legal. Daí tá falando assim, ó. Então, quando caírem, porque os céus vão ser abalados, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobrevindo as nuvens do céu com grande poder e muita glória. Glória a Deus. Então, esse assunto não vou entrar agora porque tem um processo muito grande. Jesus não vai voltar antes de todas essas profecias se cumprirem. Ele vai ficar lá até que tudo se cumpra. Pode ler Atos 3:22, tá? Lá em Amós 5:2 está falando assim, acho que vocês vão conseguir entender um pouquinho agora. Vou dar mais uma dica, ó. Eu não, acho que Amós vai dar. Amós 5:2. Caiu a Virgem de Israel. Nunca mais tornará a levantar-se.
estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Tá vendo? As estrelas caíram, entendeu? Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Ou seja, quando Deus falou assim, a sua posteridade será como a areia que está no mar, que não se pode contar, como as estrelas que estão no céu. De repente, porque eles desobedeceram, pode ver lá em Deuteronômio, ele fala que você é tão numeroso como era como as estrelas do céu, é a areia que está na praia do mar, será como... Então, vai ficar só o remanescente, ficarão em pouquíssimos números. No 4 está falando assim, Amós 5,4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Busque o Senhor Jesus, tá? Porém não busquei a Betel. Quando ele fala de Betel, ele está falando da casa de Jeroboão. Quando houve a divisão das duas tribos, Jeroboão, que não tinha o templo ali no Reino do Norte, ele ficou com medo que o povo fosse para Jerusalém, adorar a Deus lá, que lá era o reino do sul, aonde estava como rei Roboão, filho de Salomão. Então, por causa disso, ele levantou 2 bezerros de ouro e falou: é aqui o teu Deus que te tirou da terra do Egito, como o povo de Israel fez com Arão lá no deserto. Então, quando ele está falando de Betel e do lado do norte, ele está falando que eles vão levantar idolatria. E porventura não vai ser feita uma imagem de escultura lá em Apocalipse 13? É a mesma coisa, só que ele está buscando um contexto do Antigo Testamento para falar, olha aqui, isso vai se repetir, tá? Então, quando ele fala assim, ó, nem venhas a Gilgal, nem passei a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Por que ele fala na casa de José? José, ele saiu, deixou de ser tribo. No lugar dele entrou Efraim e Manassés. Efraim e Manassés, eles estão sendo vistos como o primogênito de Deus, digamos assim. Porque a primogenitura era para Ruben, ele perdeu a primogenitura, passou para José. E de José passou para Efraim. Só que José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, quando ele fala a casa de José, ele não está falando em José na condição de justo, mas os filhos de José que vão praticar obras de iniquidade. Você vai entender melhor se você ler o livro de Oséias inteirinho. Ele vai falar muito, principalmente de Efraim, porque Efraim ele ganhou a posição anterior da de Manassés, que era o primeiro nasceu Manassés, depois Efraim. Aí Jacó fez isso aqui, ó, passou Efraim como primogênito. Porque o tempo todo Deus mostra o pecado do primogênito, do povo que Deus tirou do Egito. E nas profecias, Efraim, que tá aí na casa de José, é tido como o primogênito que Deus tirou lá do Egito, tá? Isso aí tem muito texto para estar lendo, mas não tô falando errado, tá? Se alguém precisar, eu deixo, pode escrever aí que eu passo os contextos para entender isso. Daí tá falando assim, ó, ainda em Amós 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante de um leão, se escondesse e se encontrasse com um urso, e como se entrando numa casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Essas são as bestas feras. Eles vão fugir do um, vai cair no outro, vai cair no outro. E lembra em Apocalipse 13, quando sobe a besta do abismo, que mostra lá que ele é semelhante a um leopardo, com pé de urso e boca de leão? É a composição do corpo da besta, não é uma pessoa só, gente. É uma composição de nações aliadas. Daí tá falando assim no versículo 20, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então vamos entender um pouquinho disso que eu falei. Quando Jesus falou, quem me seguir andará em luz e não em trevas. Se eles tivessem seguido Jesus, eles estariam com a Bíblia inteirinha, eles iam entender as profecias, eles iam ter toda
o entendimento, eles iam andar em obras de justiça, eles não iam adorar outro Deus, eles nem iam negar Jesus, na verdade, né? Mas então o que acontece? Nós que estamos em Jesus, a gente não vai ter participação dessas trevas. Agora, Israel, sim. Todas as profecias mostram que é isso para eles. Por que eu tô falando? Porque quando eles formarem essa aliança com as nações, eles vão ser guiados por essas nações. Essa idolatria, esses deuses, esses ensinamentos que não são justos diante de Deus. Então, vai, de repente, como Deus colocou um espírito de confusão lá desde da Torre de Babel, em outros textos a gente vê isso vai voltar a acontecer. E vai vir um espírito de confusão, daqui a pouco vai estar guerra um contra o outro. Por isso que Jesus falou de guerras e rumores de guerra, porque vai estar uma nação contra a outra e vai ser assim, muita morte, muita tristeza. Essas são as trevas que Jesus falou e que ele tava o tempo todo, quando ele falou assim que quando ele disse assim, aquele versículo, ele fala, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele fala de escravidão, e eles falam assim, mas a gente não é escravo, mas eles vão se tornar escravos no tempo do fim. O tempo quando Jesus disse assim, olha, o meu jugo é leve e... esqueci agora. Esqueci a palavra. Mas quando ele falou que o jugo dele era leve, o meu fardo é leve, né? Ele estava falando que esse reino vai colocar um jugo pesado sobre as pessoas, sabe? Então, o tempo todo, Jesus estava falando profeticamente disso. Por isso que eu falo que é só pode ver, se você for ler os textos que Jesus falou, o tempo todo ele fala para Israel. Algumas coisas ele fala para nós. Os ensinamentos dele são para nós, mas em termos proféticos ele falava para Israel. Então, o dia do Senhor vai ser trevas, e não é trevas assim de sol escurecer, como eu te falei. É a queda do reino pelos próprios que estavam ali formando uma aliança. Quando fala que um chifre pequenininho levanta de um reino, ele vem com pouca gente e se torna forte, é ele, gente. É ele que vai vir dali de dentro, vai enganar. Nem vou entrar nesse assunto agora, mas esse cara é as trevas. Lá em Amós 8, mais uma explicação, ó. Versículo 1. O Senhor me fez ver isto. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo. Vai terminar meu tempo pelo que eu vi, para não terminar do nada. Vamos continuar no próximo. Lá em Amós 8. Peraí, não perca.